Vamos dar início aqui mais uma aula aqui, né? Aquela aula de eclesiologia, a doutrina da igreja, né? Mais uma vez. Aula essa oferecida pela Faculdade Teológica Filadélfia, ele mesmo, seu servo de sempre, o pastor Antônio José. Nesta noite de segunda-feira, está um pouco rouco. Vamos continuar aqui nosso ensino. E hoje nós vamos, nessa matéria, né? Vamos falar um pouco sobre a eclesiologia, a doutrina da igreja. E dentro dessa matéria, nós teremos a origem da igreja, a função da igreja, nós teremos a natureza da igreja, o primeiro concílio da igreja primitiva, nós teremos também a igreja e os seus símbolos, a igreja e o discipulado, a igreja e os seus membros, a doutrina bíblica da igreja, nós teremos também a disciplina bíblica da igreja, a igreja e os seus obreiros, a igreja e o evangelismo, a obra da igreja, nós teremos também a organização da igreja, a adoração da igreja, o culto de Deus e a sua direção, o batismo nas águas, nós teremos também a origem da ceia, o ensino bíblico sobre o jejum, a autoridade da igreja e, por fim, a igreja na esperança da vinda do noivo. É o que nós teremos para abordar dentro dessa matéria, desse livro Eclesiologia. Dentro da sua introdução, nós temos a igreja de Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, como o apóstolo Paulo descreve lá na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 15. A igreja de Deus, projetada por Deus, fundada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Jesus projetou claramente a existência de uma sociedade de seus seguidores, que daria aos homens seu evangelho e ministraria a humanidade no seu espírito e que trabalharia para aumento do reino de Deus como ele o fez. Ele não modelou nenhuma organização e nenhum plano de governo para essa sociedade. Ele faz algo mais grandioso que lhe dá organização. Ele lhe concedeu vida. Jesus formou essa sociedade de seus seguidores, chamando-os a unirem-se a ele, comunicando-lhes durante o tempo em que esteve no mundo, tanto quanto fosse possível, de sua própria vida, do seu espírito e do seu propósito. Ele prometeu continuar até o fim do mundo, concedendo sua vida à sua sociedade, à sua igreja. Podemos dizer que seu dom à igreja foi ele mesmo. A igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, a qual Atos 20, verso 28. A igreja é de Deus, a igreja não é de um líder político, de um líder religioso, a igreja não é do pastor, a igreja não é de um apóstolo, de um bispo, a igreja é de Deus. Há aqueles que intitulam minha igreja, não, a igreja é de Deus. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, Efésios 5, 25. Aqui há outra importância. Cristo amou a sua igreja. O líder não pode amar a igreja mais do que Cristo. O líder não pode amar a igreja mais do que sua própria esposa. Então, Cristo ama também, porque a igreja é de Cristo, a noiva do Cordeiro. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja, também Efésios 5, 32. Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível, também Efésios 5, 17. Uma igreja perfeita, para que possamos chegar como igreja, esse patamar, esse nível. Existem alguns requisitos, por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou, né? Ele deixou uma incumbência
que foi dado aos líderes, porque ele mesmo deu, né, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres, para que haja aperfeiçoamento dos santos. Então, para que isso aconteça, temos que estar, a igreja tem que estar debaixo de uma cobertura, de uma autoridade, de uma liderança, sendo preparada, sendo ministrada, sendo cuidada, sendo orientada, sendo discipulada, pastoreada, sendo tratada segundo a palavra de Deus, para que ela possa chegar a esse nível. Que nível? O nível de uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem pecado, perfeita, porque o Pai é perfeito e assim Ele quer que sejamos perfeitos. Viemos chegar a essa perfeição. Eu vou até mostrar aqui um texto lá em Efésios capítulo 4, quando ele chega a declarar que ponto é esse, que estatura é essa, que medida é essa, quando ele chega a dizer no capítulo 4, no verso 12, diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, querendo aperfeiçoamento, se aperfeiçoar, melhorar cada vez mais, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Isso aqui é profundo, mais profundo ainda, mais íntimo, mais mais fundo, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, né, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Então, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, para que foi concedido esses dons eclesiásticos, esses dons ministeriais, essa liderança, para que ela possa liderar aquele povo, preparar aquele povo para o Senhor Jesus Cristo, porque eram meninos, crianças, né, sem-nascidos, né? E aí o Senhor quer que essa igreja ela amadureça, ela cresça, não viva como meninos constantes, meninos, como se diz, espiritualmente falando, como meninos, como se diz, carnal, como atitude. Por isso que ele chega a dizer que viemos crescer. Crescer não é fisicamente no corpo, mas crescer em mentalidade, crescer no intelecto, no sentimento, na vontade, crescer na fé, amadurecer em Cristo, produzir o fruto. Esse é o crescimento, é o amadurecimento. Por isso que nós precisamos entender cada vez mais esse papel. Quando Jesus, pela primeira vez, lá em Mateus 16, 18, diz, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estamos muito cansados, meu Deus. Aleluia, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá. Então, pela primeira vez, ele faz essa declaração, e pela segunda vez, no capítulo 18, verso 17. Porém, você pode dizer, foi Jesus que inventou. Não, não foi Jesus que inventou esta palavra, porque etimologicamente é a palavra igreja, né? Eclésia, na verdade, é inglês. É a palavra igreja que vem do grego, né? Eclésia, que traduzida literalmente, que significa igreja, chamados para fora. Ela tem uma origem mais profunda também. Por quê? Porque deu-se origem foi os gregos. Os gregos foi que deu origem à igreja. E como que foi isso? Era apenas o rei, ele pegavam escolhiam 12 moços, 12 homens, 12 estudados, ali selecionavam, e para que ele fosse como eu posso fazer essa colocação, oficializado, esse nome igreja, esses 12 eram para fazer o que? Era para eles interpretar a mente, era para descrever, realizar. Então eles precisavam de 12 moços para que fundasse uma eclésia, uma igreja, um organismo
como se diz, uma agregação. Aí você se pergunta, mas por que que Jesus, ele não escolheu 6 também, não escolheu 8, não escolheu 15, ele escolheu 12, para poder formar a sua escola apostólica, o seu clérigo. Então Jesus precisou fundar uma instituição como rabino. Ele foi diferente, não foi instruído pelos rabinos da época, ele não foi instruído pelos mestres da época. Jesus não. Jesus, ele teve um período que ele estudou, mas ele não chegou a se formar nas instituições da época. Jesus, não. Porque todo o conhecimento de Jesus, ele vinha do céu, divino, do Deus Pai. Não vinha da terra dos homens, não. E aí, ele precisou, para ele iniciar, se oficializar como um rabino instruído, né? Vamos dizer, com um diploma, com um papel. Então ele precisava, para ele iniciar a sua caminhada, o seu ministério, ele precisava estar dentro da lei. Jesus precisava estar dentro da lei. Por isso que quando ele inicia ali ele vai chamando 1, 2, 3, 4, 5, vai chamando todos ali, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tadeu, Felipe, André, Natanael, Judas. Ele vai chamando todos eles ali para fazer esse trabalho. E agora o que ele faz? Agora ele vai preparar eles, vai ensinar eles agora, para quê? Para que eles dessem sequência, para que eles dessem, como se diz, continuidade, para que eles pudessem pegar tudo ali que Jesus estava ensinando naquela época e depois dar continuidade sucessivamente. Claro que depois que ele foi, quem ficou? Ficou os seus discípulos, ficaram eles. Você vai ver lá no capítulo 21 de João, quando Jesus aparece ali mais uma vez com seus discípulos, e ele tem aquele tratamento com Pedro ali. Pedro estava frustrado, decepcionado, ferido ainda, né? Devido ao acontecimento, o negar de Jesus. Quando Jesus se depara, se compara, ele confronta Pedro ali, naquelas indagações: Pedro, tu me ama? Uma vez, duas, três. Isso não foi para outro discípulo, foi para Pedro. Principalmente Pedro. Por quê? Pedro foi o único que disse que não negaria Jesus. Se fosse possível, até morreria com ele, por ele. Mas aí negou. Então Jesus queria tratar Pedro primeiro. Aí Jesus começa a fazer essas perguntas, levando Pedro ao passado, trazendo Pedro ao passado uma reflexão. E aí ele lembra naquele momento que uma hora ele chega e responde: Senhor, tu sabes. E aí Jesus chega e diz para ele: então apacenta. Primeiro ele fala dos cordeirinhos, depois das ovelhas. Então vai dizendo assim: ó, se tu me amas, você vai me servir. Se você me ama, você vai trabalhar para mim. Se você me ama, você vai apacentar, vai cuidar, vai alimentar, vai disciplinar os meus. Foi o que Jesus fez. Então, olha o que aconteceu. Quando está próximo para ele ser levado aos céus definitivamente, ele chega e deixa aquela incumbência. Nós vamos ver isso em Atos capítulo 1, quando ele disse ali, foi pelo Dr. Lucas também, que eles teriam que ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Aí ele continua: e ser-me-eis, Atos 1:8, ser-me-eis minhas testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. Então ele chega ali a dizer que aonde eles iam iniciar o trabalho, aonde eles iam iniciar, como se diz, dar continuidade de Jesus, mas iniciar agora como seus discípulos, sem Jesus agora, em Jerusalém. E ali eles ficaram no cenáculo, na casa da irmã Maria, até que houve. Eles ficaram aquele período, eu sempre digo um período de 7 dias, Às vezes alguém pergunta, mas como nós sabemos que eles ficaram ali? Até que houve a descida do Espírito Santo, até que houve aquela manifestação do derramado do Espírito Santo e eles foram batizados. É simples, se nós contarmos que Jesus ele morreu na Páscoa. Não foi? Jesus morreu na Páscoa. Jesus morreu na Páscoa. Um cordeiro morto, imaculado, sem defeito, morreu na Páscoa. E agora, quando foi que aconteceu a descida do Espírito Santo? No dia de Pentecoste. Eu sempre digo isso, gente, que ali era uma festa, 50 dias
é após a Páscoa, 50 dias após a Páscoa. Então, se Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, de 50, nós vamos tirar 3, vai ficar 47. Se Jesus apareceu pelo espaço de 40 dias, aos seus discípulos, a tantas pessoas, então nós vamos somar 3 com 40, 43, vai sobrar 7. Então está dizendo ali que cumprindo-se o dia de Pentecoste, foi início, gente, no início, ó, cumprindo-se os 50 dias, o que aconteceu em Atos 2? Ouviu-se um som do céu, um vento veemente impetuoso, que encheu toda a casa, e viram entre eles línguas repartidas como de fogo, ó. O Espírito Santo, ó, foi derramado. Então nós vemos ali que ficaram ali quantos dias depois que Jesus foi levado ao céu? 7 dias eles tiveram. E eles estavam fazendo o que? Interessante, que nós vemos isso também logo lá em Atos. Deixa eu voltar aqui para a gente mostrar aqui com mais categoria. Que o que eles estavam fazendo ali, interessante, que eles estavam fazendo o quê? Eu acho isso muito lindo, que não foi apenas alguns que foram cheios, foram todos. Por quê? Porque todos estavam no mesmo propósito. Que propósito é esse? Era de orar, era de louvar, era de adorar, era de buscar o Senhor, esperando. Promessa, 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 promessa. Nós vamos ver aqui em Atos capítulo 1, no versículo 14, diz assim, ó, todos estes... O contexto vai falar alguns nomes aqui, né? Alguns nomes. Vai falar, não é todos, mas vai falar alguns nomes, né? Ó, no 12 assim, voltaram para Jerusalém, do monte chamado de Oliveira, que está perto de Jerusalém, de Santos caminho de um sábado, e entrando subiram ao cenáculo onde havia. Aí dá os nomes aqui, né? Deixa eu pular os nomes para chegar bem aqui, ó. E todos esses nomes, né, que o contexto está falando, perseveravam unanimemente em oração. Eles estavam perseverando em oração. Era oração, gente. Oração. 7 dias, oração. Ó, perseveravam em oração, súplica, tinha choro, tinha quebrantamento. Ó. Aí fala também as mulheres, né? Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então eles estavam ali em oração, em busca, em consagração. Foi por isso que todos foram cheios, por isso que o Espírito foi derramado ali, e todos foram cheios, porque todos estavam no mesmo propósito, não eram uns que estavam buscando e outros não, por isso que todos receberam, porque todos estavam no mesmo propósito, não adianta você estar na mesma igreja, fazer parte do mesmo ministério, não adianta você ter o mesmo líder, o mesmo pastor, a mesma Bíblia, o mesmo cântico, o mesmo louvor, se você não está no mesmo propósito. É oração, é jejum, é consagração, é ensino, é campanha, tem que estar junto, tem que estar unido, uma unidade, para que haja um derramar do Espírito Santo. Então, voltemos para o livro. Vamos lá. Uma assembleia em que um arauto convocava as pessoas para uma reunião que podia ser realizada ao livre numa praça com finalidade religiosa, política ou de outra ordem. Na realidade, fomos tirados para fora do mundo e ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Segundo Efésios 2,6 está escrito. Já no Novo Testamento encontramos expressos que denotam o significado e missão espiritual da igreja. Primeiro, Efésios 3,10 está dizendo que ela é uniforme, sabedoria de Deus. Nesse aspecto, a igreja revela ao mundo a sabedoria de Deus em suas muitas e variadas formas de manifestação. A criação do mundo, do homem, do universo, bem como as suas revelações, como as coisas criadas, são expressões da sabedoria divina. O salmista, no Salmo 19, do verso 1 ao 4, ele diz isso. E também Romanos 1, verso 19, verso 20. B. Coluna e firmeza da verdade. É onde Paulo, em primeira carta de Timóteo 3,15, está escrito, né? É a única e exclusiva instituição em todo o mundo, em todos os tempos, que tem credenciais para ser sustentáculo da verdade. As verdades dos homens mudam
a cada dia a verdade apresentada pela igreja é imutável, pois é encarnada no próprio Cristo. João 14,6. Né? A palavra do Senhor permanece sempre a mesma. Ontem, hoje, amanhã e eternamente. A mesma palavra. Então, nós vemos aqui também a tríplice divisão da raça humana dentro desta origem da igreja. Qual, pastor? Aos judeus, né? Aos judeus, primeiramente, você sabe que quando eles estavam no Egito, eram judeus, né? Eram judeus. Depois que eles saem do Egito e eles chegam a peregrinar, eles já recebem um outro título, né? Já recebem outro título de hebreus. Então, depois, se eu não estiver equivocado aqui, não estiver trocando, hebreus, judeus, é isso mesmo, hebreus, judeus, eu falei errado, hebreus, judeus e israelita, depois que eles já estão dentro de Canaã, e é dividida ali, eles se tornam israelita, no deserto, judeus, e lá no Egito, hebreus. Então, hebreu, judeus e israelita. Então, os judeus, gentios e a igreja, diante de Deus, a humanidade, toda se constituiu desses três grandes grupos de pessoas. Primeiro, os judeus são os descendentes de Abraão, fundador da nação judaica, embora religiosos, não são convertidos. No presente pouco, são os judeus que aceitam a Jesus como seu Salvador, o Messias. Já os gentios são todos os não descendentes de Abraão, é claro, né? Que adotam falsas religiões, adoram falsos deuses. Na era presente, multidões de gentios estão aceitando a Cristo. E a igreja, né? É o povo convertido de Deus, formando a partir dos dois povos acima, né? Que é gentios e igreja. É o povo convertido de Deus. A igreja é a presente habitação de Deus entre os homens. Ela precisa hoje de um real, soberano e poderoso avivamento do Espírito Santo para que multidões sejam salvas e preparadas para a vinda do Senhor, que se aproxima celerementemente, né? Então, nós vemos aí agora o conceito da igreja, né? O conceito da igreja, quando nos referimos à igreja, devemos especificar, primeiramente, qual sentido estamos atribuindo a esta palavra, né? Dependendo do seu contexto, podemos estar falando da igreja como um organismo, ou também apenas como uma organização. Vejamos, pois, o significado, o seu sentido dessa rica expressão. Primeiro, como sentido literal do termo. O termo igreja literal significa assembleia, né? Assembleia do povo. Na antiga Grécia, regularmente, ou quando as autoridades queriam tratar de assuntos de interesse da comunidade, as pessoas eram convocadas e saíam de suas casas a se reunirem em um local público a fim de tomarem decisões comuns. Esse era o sentido literal do termo. 2. A igreja invisível universal, segundo Hebreus 12, 23. A igreja universal é composta de todos os que são chamados para fora do mundo, dentre todas as nações, para formarem o corpo de Cristo. Nesse sentido, ela é, primeiro, perfeita. Está sendo preparada por Cristo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Segundo, a noiva do Cordeiro. Ela guarda as boldas do Cordeiro, segundo Apocalipse 19, do verso 7 ao 9. E também como um organismo, comparada a um corpo vivo e dinâmico. A igreja verdadeira tem a Cristo como cabeça, Colossenses 1, 18. E seus membros, que são os crentes em geral, 1 Coríntios 12, verso 12, também 27, e Efésios 1, 22. Ela é invisível, integrada por todos os crentes salvos, vivos e mortos, como diz Apocalipse 5, verso 9 ao 11, e também Hebreus 12, 23. Como igreja local. A igreja local é formada de modo visível, né, pelos crentes salvos em Cristo que se congregam em determinado local, cidade
ou região, servindo ao Senhor na proclamação do Evangelho de Cristo. Então, ela é múltipla. Por que múltipla? No sentido universal. A igreja é uma, no sentido local é tríplice. Daí a referência bíblica às igrejas, como Atos 16:5 e também 1 Coríntios 7:17. Ela é uma organização, porque como tal precisa de ordenamento da pessoa eclesiástica através de normas, né? Leis, é criado toda uma diretoria, diretrizes, leis, uma dinâmica, um RI de uma congregação cheia de normas, de departamentos e estatutos, etc., né, como uma organização. A igreja, como presidente, vice, tesoureiro, secretário, vamos lá mais, esse aqui é o básico do corpo eclesiástico diretórico, né, da diretoria. E a expressão da igreja exigiu a eleição, né, dos diáconos, lá em Atos 6, verso 1 ao 5, a nomeação dos presbíteros, lá em Tito 1:5, e a atribuição de muitos ministérios, lá em Efésios 4:11, também os 5 dos ministérios. Então, ela trabalha, ela existe dentro desses parâmetros, como organização, né? Nós sabemos que dentro das igrejas, principalmente as assembleias, ela trabalha como aquela escadinha, né? E isso não é nem bíblico, mas a Assembleia criou cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Já vem aquelas igrejas apostólicas que adotaram apóstolo, e agora as Assembleias de Deus, algumas também já estão mudando, já colocaram bispo e logo estão colocando apóstolo também. Então, eles vão mudando com o passar do tempo. Mas, biblicamente, você vai ver o próprio Senhor, quando ele chama os 12 primeiramente, depois os 70 e tantos outros mais, mas ele chama os discípulos. Discípulo quer dizer enviado, é a mesma palavra para apóstolo. Apóstolo significa enviado, missionário. E aí quando ele envia, primeiro os 12, depois os 70, ele envia, né? Ele envia como discípulo, e agora ali ele já começa a mudar um pouco esse título agora de apóstolos, né? A pessoa pensa assim, foi só depois da morte de Jesus. Não, porque quando eles voltam ali já trazendo um retorno na sua missão, trazendo um relatório, trazendo um resultado, trazendo frutos ali, eles já estão fazendo um papel ali, devido à missão que eles estavam indo. Jesus disse, ide, curai os enfermos, ide expulsar os demônios, ide, como se diz, faça missão, leve a palavra, leve o ensino, foi Jesus que falou isso, ensinando a guardar, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus dá essa incumbência para eles. Então ali logo eles se tornam essas pessoas aqui. E aí, voltando para o conceito da igreja, quando nos referimos à igreja, devemos especificar qual sentido estamos atribuindo a essa palavra, né? Dependendo do contexto. Significa Assembleia do Povo, e aí ressaltando aqui, deixa que eu pulei aqui, a fundação da igreja, dentro do conceito da igreja, nós temos a fundação considerada profeticamente. O que é isso? Israel, Israel é descrito como uma igreja, no sentido de ser uma nação, chamada dentre as outras nações a ser um povo de servos de Deus, lá em Atos 7:38. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a palavra consagração de Israel foi traduzida para a eclésia, né, ou igreja, Israel, pois era a congregação ou a igreja de Jeová, depois de igreja judaica, e
e ter rejeitado Cristo, predisse a fundação de uma nova congregação ou igreja, uma instituição divina que continuaria sua obra na terra, como disse lá em Mateus 16, 18. Né? Essa é a igreja de Cristo que veio a ter existência no dia de Pentecostes. E aí é onde aquelas pessoas dizem, né, mas vamos esclarecer aqui um fato, que a igreja nasceu no Pentecoste. Outros chegam a dizer que a igreja, Paz do Senhor, irmão Jadilson, pastor Elias, Deus abençoe, Claudemir, Anne, outros dizem no Calvário, mas como eu disse no início da introdução, a igreja ela não nasceu no Pentecostes, ela não nasceu no Calvário. A igreja nasceu através dos gregos, a origem dela veio dos gregos. Então Jesus inicia ali formando, como eu disse, essa escola, né? Ali, e aí ela continua, quando ela começou, primeiro Jesus está fazendo, aí começa a enviar eles, inicia através do envio deles. Porém, o Senhor queria fortalecer, queria que ela fosse fortalecida, que ela crescesse abundantemente, ricamente. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram... Deixa eu convidar esse pessoal aqui. Eles ficaram ali, os dois, para poder dar sequência e ter um retorno melhor, maior. Porque se eles continuassem só do jeito que estavam, olha gente, que já estava dando retorno. Você vai ver, eu vou ler até um texto para vocês aqui, que eles já estavam tendo retorno, que ali não era o suficiente. Jesus queria mais. Jesus queria mais. Por isso que Jesus quis que eles fossem revestidos de poder. Se nós vermos no capítulo 10 de Mateus, quando ele envia eles, os 12, deixa eu ver aqui, eu quero duas referências aqui. Se você vê aqui quando Jesus ele envia os 12 aqui, primeiro ele começa aqui, vamos lá. Só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro, no capítulo 9, no verso 37, quando ele disse: ao serviço para a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, ele já estava trabalhando com seus discípulos. Aí ele chega aqui no capítulo 10, e chamando os 12, né? Deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para o expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Aí ele enviou eles aqui, foram fazer a missão. E aí no verso 16, ele chega e diz assim, olha, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sede prudente como as serpentes e simples como a pomba. Eles já estão trabalhando aqui, ó. Mas aonde que nós vamos ver o retorno deles? Aonde vão ver o retorno? Eles voltando aqui. E aí, de repente, eles estão voltando, alegre, no mesmo capítulo 10, todo cheio todo eufórico, porque o que eles dizem aqui, ó. Deixa eu ver se é isso aqui. Peraí, gente. Não é aqui, deixa eu achar aqui. Quando eles estão retornando, eles estão voltando. Quando eles estão voltando, deixa eu só achar aqui agora, que essa segunda aqui, quando eles estão retornando, cheios de alegria, e Jesus ele dá uma repreensão primeiramente para eles. Então, só para a gente entender
que antes do Pentecoste eles já estavam tendo retorno. Eles já estavam tendo retorno. Deixa eu achar aqui, gente. Eu perdi aqui a referência. Deixa eu só achar aqui. Vamos lá. Jesus, ele dá uma advertência, porque, meu Deus, cadê ele? Perdi. Tá, deixa eu ressaltar isso aqui. Eu queria mostrar para vocês, mas eu sei de cor. Eles estão voltando novamente. Eles não eram batizados com o Espírito Santo, estão trazendo agora o retorno. E aí eles chegam e dizem: Senhor, mestre, até os espíritos se submetem a nós, estamos curando os enfermos, expulsando os demônios e tal, aquela alegria todinha. Aí Jesus olha para eles, né? Poderia dizer assim: muito bem, parabéns, vocês saíram bem, né? E Jesus chega e olha para eles, e Jesus já sabendo que Jesus está preparando eles, lógico. E aí Jesus chega e diz assim: olha, eu vi Satanás como um raio caindo do céu. Aí ele fala: não vos alegreis, porque os espíritos se submetem. Olha aqui, ó. Mas alegrai-vos primeiro. Olha aqui, ó. Primeiro. Não é dizendo que era só aquilo. Não é? Primeiro, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, nos céus. Então ele chega e dá uma advertência, uma correção neles ali, que eles chegaram como se eles chegassem apressados, correndo. Aí Jesus dá uma brecada neles ali em relação a isso. Então, concluindo, ele já estava operando milagres, prodígios e maravilhas ali antes de serem batizados com o Espírito Santo. Mas Jesus não queria só aquilo, Jesus queria mais. Por quê? Porque Jesus já sabia que se eles ficassem só com aquela medida, eles não iriam suportar, não iriam aguentar. Então Jesus preparou a descida do Espírito Santo para que eles dessem sequência, mas de uma forma poderosa, uma bomba mesmo, cheio da plenitude do Espírito Santo. Foi por isso que eles ficaram ali. Então, vem aí, né? Então, voltamos para o livro. Considerada historicamente a Igreja de Cristo, veio a existir como igreja no dia de Pentecostes. Isso aqui são, como se diz, são teorias, mas nós já falamos que não foi no Pentecostes e nem no Calvário, ela veio lá atrás. Porém, quando você vai ver que Jesus morre, e quando Jesus morre, aquele trabalho que estava sendo feito, aquela obra missionária que estava sendo feita, ela para por um momento. Porque quem era o chefe, o cabeça, o rabino, não era Cristo? Os discípulos só estavam ali com Jesus, como nós falamos, já estavam sendo já enviados, já também, de 2 em 2. Então, quando Jesus morre, parou ali tudo, parou tudo. Então, em outras palavras, você vai ver que eles estavam todos reunidos ali, parados ali no cenáculo, e quando eles receberam aquela carga, olha para você entender, irmão, que o Espírito Santo impulsionou eles, deu ali uma ousadia, uma autoridade tão grande, que eles saíram para fora. Eles saíram para fora ali agora. Então, e aí Pedro, logo em primeiro lugar, Pedro já começa, é o primeiro, né, que começa a pregar ali, e vai que vai. É como se ele tivesse levantado ali, alçado o voo, entendeu? E aí começaram naquela pegada muito forte através do poder do Espírito Santo. Então, se eles não tivessem ali recebido aquilo, gente, eles teriam ficado camuflados ali, coitadinho. Você vai ver isso antes, que lá, como eu comentei ainda agora, mas não dessa forma, quando chegaram lá no capítulo 1 de João, Pedro agora, Jesus morreu, não foi muita coisa daquilo que ele falou, eu vou voltar a pescar, vou voltar à minha vida cotidiana, à minha profissão, e aí um monte de discípulos, de amigos foram com ele, e aí continuaram. Olha a diferença.
Olha a diferença ali. Por isso que Jesus chegou e disse, olha, eu preciso que esses homens sejam revestidos de poder, sejam encorajados, sejam cheios de autoridade, de ousadia, para pregar a palavra, para testemunhar, para levar o nome do Senhor adiante. É o que nós precisamos hoje, não de uma igreja parada, não de uma igreja anêmica, não de uma igreja fria, mas precisamos de uma igreja militante, de uma igreja em marcha, uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja robusta, uma igreja, como se diz, que faz, que trabalha, que soma, que une, que agrega. Não uma igreja que só vem nos cultos, senta naquele banco e depois vai embora. Não, uma igreja que ela está viva, que ela sonha com alma, que ela quer ganhar vidas para o Senhor. É isso que nós estamos precisando nos últimos dias, de uma igreja posicionada, uma igreja posicionada, uma igreja de pé, que o Senhor coloque essa igreja de pé, para ela começar a exercitar realmente, verdadeiramente o seu papel, viu? Em nome de Jesus. Então, assim como no tabernáculo foi construído e depois consagrado pela descida da glória divina, lá em Êxodo 40, 34, ali também é um tipo da descida do Espírito Santo ali, daquela graça. Assim os primeiros membros da igreja foram congregados no cenáculo e consagrados como igreja pela descida do Espírito Santo. É muito provável que os cristãos primitivos vivem nesse evento o retorno da Shekinah. Só que esta palavra, gente, aqui, a glória manifestada no tabernáculo do templo, na verdade, um comentário, essa palavra Shekinah, ela nem aparece na Bíblia, essa palavra. A palavra kavod, que significa glória, aí sim, mas essa palavra Shekinah, ela nem aparece na Bíblia, entendeu? Inventaram essa palavra aí, que havia muito partira, deixa eu ver aqui, peraí, que havia muito partira do templo e cuja ausência era lamentada por algum dos rabinos. Davi juntou os materiais para a construção do templo, mas a construção foi feita pelo seu sucessor, Salomão. Da mesma maneira, Jesus, durante o seu ministério terreno, havia juntado os materiais da sua igreja, e por assim dizer, mas o edifício foi erigido por seu sucessor, o Espírito Santo. Realmente essa obra foi feita pelo Espírito, operando mediante os apóstolos que lançaram os fundamentos e edificaram a igreja por sua pregação, ensino, organização. Portanto, a igreja é descrita como sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos, lá em Efésios 2, verso 20. Então, sobre o fundamento, como se diz, eles iniciaram ali um organismo vivo, eles iniciaram ali, depois de Atos 2, que nós vemos ali depois do discurso de Pedro, das primeiras almas, e ela vai ganhando território, vai ganhando força, vai crescendo, vai expandindo, e ali foi se criando ali essas teias foram sendo tecidas por meio dos apóstolos, quando foram ganhando vidas. E a gente aprende aqui que o discipulado foi crescendo uma força muito grande, porque eles aprenderam de Cristo. Eles aprenderam de Cristo. E é uma coisa que nós vemos hoje, muito escassa na igreja, hoje, principalmente na igreja brasileira, o discipulado, a integração, a preparação das pessoas. Hoje já começa esse desfalque, essa pobreza por membros e depois pelos obreiros, que não são preparados biblicamente, não são preparados teologicamente para fazer um trabalho, desempenhar um trabalho, exercer uma função. É o que mais temos hoje aí, é um campo muito grande, muito vasto, de obreiros, pastores, líderes que não tiveram uma preparação adequada, uma preparação sólida, robusta, estruturada, preparada para estar na frente, para liderar, para conduzir e para preparar outros também. Então nós vemos isso que é muito grande no nosso meio. Já com Jesus foi diferente, ele preparou aqueles discípulos, gente, fenomenalmente. Nós vamos ver isso aqui, gente, que lá quando eles foram escolher os primeiros discípulos, nós vamos ver isso aqui na Bíblia, que
quando os apóstolos são questionados porque estava crescendo o número, né, de pessoas, estava crescendo o número também de necessitados, estava crescendo ali a obra social ali, entendeu? As viúvas. Então, houve ali, como se diz, um tumulto, uma murmuração entre eles ali, né? E aí, os apóstolos ali agora, né? Os 12, agora no capítulo 6, verso 2, eles convocam ali, né? Uma multidão de discípulos, gente. Olha aqui, não foi uma multidão de pessoas comuns, mas eles convocam uma multidão de discípulos. Então eles estavam discipulando, eles estavam trabalhando. Tanto que quando eles chegam a dizer, lá no verso 4 do capítulo 6, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, na pregação, do ensino. Então convoca ali uma multidão de discípulos ali, de aprendiz, de aluno, que quer dizer, né? E aí o que ele diz aqui? Ele diz assim, olha, escolhei, pois, irmãos, e os discípulos, os apóstolos entre si, chegam a dizer isso, entre vós 7 varões. Eles primeiro escolheram só 7, pediram só 7 ali, ó. E eles dão as primeiras diretrizes. Depois Paulo, lá na frente, ele entra com mais detalhe, né? Na sua primeira carta, capítulo 3, de Timóteo. Mas aqui no início, ele já só escolheu entre vós 7 varões. Pediu só 7, meio interessante, eu acho tão pouco, né? No início, porque ali já tinha muita gente. Já tinha muita gente mesmo. Muita. A igreja já tinha, em outras palavras, em número, já tinha crescido bastante. 7 varões de boa reputação. 2 cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então dá aqui, ó, 3 qualidades fenomenais. 3 qualidades, boa reputação, olha, um bom nome. Cheio do Espírito Santo, gente, cheio. E você vai ver que nessa turma aqui, nesse grupo de 7, pelo menos 2 aqui já aparecem se destacando. Homens cheios de fé, olha aqui, cheios de fé. Homens cheios, usados. Quem? Estevão aqui e Felipe. Foram os 2 diáconos que mais se destacaram. Peraí, diácono. Olha a unção que estava sobre a vida desses homens. Olha o conhecimento que estava sobre a vida desses homens, como diácono. Hoje, nós vemos presbíteros, evangelistas, pastores, alguns líderes aí, até apóstolos. E tem um monte, gente, um monte. Que se você for ver, pelo amor de Deus, gente, é terrível, é muito crítico. É uma pobreza de Bíblia, é uma pobreza de conhecimento, uma pobreza de graça, de unção tremendo. Aqui nós vemos diáconos já cheios, só para você entender, ó, de Bíblia, de conhecimento e da graça de Deus, da graça, entendeu? Cheios, para trabalhar. Como que é levantado, e isso aí, gente, tá uma pouca vergonha, a torta direita, levantando pessoas, entendeu? Sem caráter, pessoas sem testemunho, pessoas sem preparo, pessoas sem direção de Deus, sem confirmação de Deus. Separa uma pessoa às vezes só porque é dizimista, separa uma pessoa e até consagra só porque a pessoa ela é uma boa cooperadora, está sempre ali nos trabalhos. Gente, não tem que ser por amizade, não tem que ser por tempo de igreja, não tem que ser por causa de dízimo, não tem que ser por causa de família, tem que ser na direção de Deus, no tempo de Deus. Ele chega e diz aqui, bem que ele chega e diz aqui, no versículo, vamos lá, deixa eu achar aqui, no capítulo 6, verso assim, e os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhe impuseram as mãos. Impuserem as mãos. Eles já estavam ali sendo preparados, conduzidos, já eram pessoas que buscavam. Então, eles ali foram direcionados por Deus para os apóstolos. E aí o que acontece? Eles vieram, colocaram as mãos sobre eles, né? Oraram sobre eles, oraram, e esses orando lhe impuseram as mãos. Teve a oração, a confirmação, os sinais, para que eles pudessem exercer aquele trabalho, aquela função. E assim foram feitos. E aqui que deu início, mais e mais discípulos. Então, o fundamento
fundamento da igreja aqui também não é Pedro, lá de Mateus 6, do 15 ao 18, não. A igreja católica, ela sempre afirma que é, mas não é. É uma interpretação equivocada, errônea, né? Porque a pedra, Jesus está se referindo a ele próprio, Cristo, sobre ele edificaria, começaria, iniciaria. Sem Cristo não existia igreja. O texto bíblico revela o diálogo entre Jesus e seus discípulos, quando eles disseram que certas pessoas o consideravam como João Batista ressurreto, ou Elias, Jeremias e outros antigos profetas, né? Como Mateus 14, Lucas 9 e Marcos 6. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou, né? E então Simão Pedro, né, chega e diz assim, ó: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante dessa resposta, Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, Petro, entendeu? Pedra. Só que ali, se referindo a um fragmento. E sobre esta pedra edificarei. Não é sobre Pedro, sobre Cristo, essa pedra que você está vendo, ele está se referindo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, as forças do inferno, o poder da morte, do Hades, né? Ele está dizendo ali, ó, o poder das trevas não prevalecerão contra o quê? Contra a igreja, porque tenta prevalecer, tem se levantado para prevalecer. Então, a pedra é Cristo, a resposta de Jesus, podemos ver que ele próprio é a pedra pela qual a igreja está sentada. Quando ele disse, tu és Pedro, usou a palavra Petros, que quer dizer pedrinha, ou fragmento de rocha, que pode ser removido. De fato, Pedro demonstrou certa fragilidade em sua personalidade. Numa ocasião deixou-se ser usado pelo inimigo, né? No momento crucial também negou Jesus 3 vezes. E por isso, quando Jesus disse sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, ele utilizou a palavra Petra, que tem o significado de rocha, inamomível, né? E não Petros, que é um fragmento. E a edificação da igreja, lá em Mateus 16, 18, a promessa da edificação da igreja sobre o próprio Cristo. Ele é a rocha. Somente ele satisfaz essa condição, conforme lemos em 1 Coríntios 3, 11, 10, 14, Romanos 9, 3, as referências, Mateus 21, 42, Marcos 12, 20 e Lucas também 20, verso 17. Claro, sem dúvida, Pedro foi um dos líderes da igreja primitiva, ao lado de Tiago e João, como nós vemos lá em Atos 12, verso 17, capítulo 15, verso 13, em Gálatas 2, 9. E também, contudo, não há base bíblica para afirmar que a igreja teria Pedro como uma rocha sobre a qual ele seria edificado. Jesus é o fundamento da igreja, é o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, 11. Se alguém tem dúvida, basta ouvir o que o apóstolo Pedro disse lá em 1 Pedro 2, verso 4 e 5, e também em Atos 4, verso 8 e verso 11. Isso aqui. Então, as chaves dadas a Pedro, essas chaves dadas a Pedro, essa declaração aqui, ó, em sua resposta a Pedro, Jesus disse assim, ó, eu te darei as chaves do reino dos céus. Mateus 16, 9. As chaves dos céus são melhor concedidas como poder e autoridade para transmitir a mensagem do Evangelho. No dia de Pentecostes, Pedro foi usado por Deus para abrir as portas do cristianismo. Através do impacto do Espírito Santo que estava sobre a vida dele, ele já começa a ganhar almas. Então ali foi aberto. Então quando ele diz essas portas, essas chaves, é autoridade, é acesso. Então o que Cristo estava dizendo assim? Pedro, eu vou te dar acesso ao reino dos céus. Eu vou te dar o acesso para ganhar almas. Eu vou te dar acesso para você operar milagres. Eu vou te dar acesso para você operar os prodígios e maravilha. Primeiro ele começa ganhando almas, depois ele já ora e desce. Aquele lugar que ele estava estremeceu todo diante das ameaças. Lá em Atos 3, quando ele está subindo para orar, que aí, através dele, João, ele estende a mão, toca naquele homem ali, levanta aquele homem é curado debaixo do poder do Espírito Santo. Está aqui, ó.
Isso aqui é a chave. Ele agora tá com a chave para abrir e fechar. Tanto que quando ele chega a dizer também, tudo que ligardes no céu será ligado na terra. O que será desligado na terra será desligado no céu. Então o Senhor Jesus deu para Pedro essa chave, essa autoridade, como se diz, essa chave, essa graça para ele abrir e fechar, porque ligar é o mesmo que abrir, ligar, abrir, desligar, como se diz. Então, o Senhor deu para ele essa graça. Então, nós vemos que através dele que iniciou ali, veio passando de geração em geração até chegarmos em nós. A doutrina bíblica do fundamento da igreja, vejamos finalmente como se posiciona o Novo Testamento em relação a Cristo como o fundamento da igreja. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, é enfático dizer: porque ninguém pode pôr como fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Entendeu? O apóstolo segue a mesma linha de declaração revelatória no ato da confissão de Pedro. Mas é possível que algum crítico possa pôr em dúvida a afirmação do apóstolo, alegando tratar-se de rivalidade entre ele e a Pedro. Fosse dessa forma, teria-se desse outro posicionamento. Todavia, a teologia petrina reitera a mesma posição. Pedro, sem qualquer pretensão, apresenta Cristo como a pedra principal de esquina. Essa expressão denota a ideia de centralidade paulina. É tanto que Paulo faz uso da mesma linguagem lá em Efésios 2, verso 20 e 21. Assim sendo, o Novo Testamento pregou a doutrina que sustenta a posição de Cristo como fundamento eterno e inabalável da igreja. E é o que ele disse, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora a natureza da igreja. A natureza da igreja, o que é? A questão pode ser solucionada considerando as palavras que descrevem essa instituição, as palavras que descrevem os cristãos, as ilustrações que descrevem a igreja. Vamos ver as palavras que descrevem a igreja. Primeiro, a palavra grega no Novo Testamento para a igreja que é eclésia, que significa uma assembleia de chamados para fora. O termo aplica-se todo o corpo de cristãos em uma cidade. Atos 11, 22 e também 13, 1. 2. Uma congregação. Em 1 Coríntios 14, verso 19, 35 e Romanos 16, 15. E 3. Todo o corpo de crentes na terra, Efésios 5, 32. Pois bem, as palavras que descrevem os cristãos. Primeiro, irmãos. A igreja é uma fraternidade e comunhão espiritual, no qual foram abolidas todas as divisões que separam a humanidade, não há grego nem judeu. A mais profunda de todas as divisões, baseada na história religiosa, é vencida. Não há grego nem bárbaro. A mais profunda de todas as divisões culturais é vencida. Não há servo ou livre. A mais profunda de todas as divisões sociais, econômicas e vencidas. Nós vemos aqui que dentro de uma congregação, de uma instituição, há vários tipos de pessoas, nacionalidade, raça, idioma, poder requisitivo. Então ali dentro, existem várias pessoas ali dentro. Porque ele chama todos, não faz exceção de pessoas ao chamarem para salvação. Crentes. Os cristãos são chamados crentes porque sua doutrina, características, é fé no Senhor Jesus. Crente, que você crê. Quem é o crente? Aquele que crê. Santos também são chamados santos, literalmente consagrados ou piedosos, santos, separados, porque estão separados do mundo e dedicados a Deus. Os eleitos, refere-se a eles como eleitos, ou os escolhidos, porque Deus os escolheu para um ministério importante e um destino glorioso. Então, nós somos estes. E letra E, discípulos, né? São discípulos, literalmente aprendizes, aluno, por questão sobre preparação espiritual com instrutores inspirados por Cristo.
Precisamos aprender. Nós temos um alvo que é o céu, a vida eterna, ao lado de Cristo. Então precisamos aprender. E alguém precisa nos ensinar a palavra, o caminho correto. Então, por isso somos também discípulos. Cristãos. São cristãos porque sua religião gira em torno da pessoa de Cristo, da cristandade, de Cristo. Cristo ungido, Jesus Cristo, Cristo ungido. Então, todos nós somos ungidos depois que nós nascemos de novo. Os do caminho, nos dias primitivos, muitas vezes eram conhecidos como os do caminho, né? Atos 9:2, porque viviam de acordo com uma maneira especial de viver. E o templo também de Deus, 1 Pedro 2, 5 e 6. O templo é um lugar em que Deus, que habita em toda parte, se localiza a si mesmo em determinado lugar, onde seu povo o possa achar em casa. Êxodo 25:8, 1 Reis 8:27. Assim como Deus morou no tabernáculo, no templo, assim também vive por seu Espírito na igreja. Efésios 2, 21, 22, 1 Coríntios 3, 16, 17. Somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Nesse templo espiritual, os cristãos, como sacerdotes, oferecem sacrifícios espirituais, sacrifícios de oração, de louvor e de boas obras ao Senhor. E por fim, noiva de Cristo. É uma ilustração usada tanto no Antigo como no Novo Testamento para descrever a união e a comunhão de Deus com o seu povo, né? Nós vemos lá em 2 Coríntios 11:2, Efésios 5, 25 a 27, Apocalipse 19, 7. Também Apocalipse 21:2, 22, 17. Mas devemos lembrar que é somente uma ilustração e não se deve forçar sua interpretação. O propósito do símbolo é apenas iluminar um determinado lado da verdade e não de promover o fundamento para uma doutrina. Isso é interessante, que o primeiro concílio da igreja primitiva, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto, Atos 15:6. Ao retornar da primeira viagem, Paulo deparou com um problema sério no meio dos judeus cristãos. Ele havia descoberto a fórmula da transculturação, ou seja, evangelizar os gentios sem os judaizar. Os radicais que permeavam a igreja, os judaizantes queriam que esses novos crentes seguissem os módulos viventes delas. Essa discussão deu origem ao Concílio de Jerusalém. Então, causa da discussão, os perturbadores. Nós vamos parar bem aqui, nossa aula, o primeiro concílio da igreja primitiva, né? Causa da discussão. Vamos parar bem aqui e depois nós vamos dar continuidade à nossa matéria de eclesiologia, gente. São essas poucas palavras que nós estamos aí, vamos dar sequência, semana que vem nós damos sequência, né? Se conseguirmos um horáriozinho para a gente transmitir outra aula antes, será bom demais. E logo, logo essa aula vai estar no site da Filadélfia, né? Da Faculdade Filadélfia do Avivamento, para o nosso aprendizado. Se você gostou, esteja aí a semana que vem, mesmo horário. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe todos vocês e que possamos aprender junto cada vez mais sobre o papel fundamental da igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus.